Olá, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai mudar relativamente drasticamente, né, os nossos assuntos. A gente vai começar a entrar nos negócios mais teóricos, na minha opinião, um pouco assim de primeira mão, bem menos aplicáveis assim ao dia a dia. É um negócio mais para a gente aprender a, a base, o básico da matemática, assim, e a física também, que tem seu respaldo todo em matemática. Mas iniciando então, introdução aos vetores. É uma coisa que eu, particularmente, tive muita dificuldade no meu ensino médio, fundamental, é entender o que é um vetor. Que eu sabia mexer, fazer conta, mas não sabia o que era vetor. Então, nosso objetivo hoje é aprender sobre a representação de um vetor, tipos de vetores e alguns exemplos. Então, vamos começar. A gente estava falando, né, de grandezas um tempinho atrás. Um, um metro de fita é uma grandeza escalar. E por quê? Porque ela não dá mais nenhuma informação da, da- do metro de fita, entendeu? Uma grandeza escalar é só o valor. Um metro de fita, o que? Na horizontal, na vertical, enfim, não temos informação. O metro é uma das, digamos assim, dimensões do metro de fita. É a sua grandeza, né? E situações em que apenas o valor numérico não é o suficiente. E a gente precisa saber direção e sentido. Então a gente tem a representação de um vetor que é o pode ser representado por V com um tracinho em cima ou do ponto O até o ponto P e um tracinho também, uma setinha. E esse vetor V, que é igual ao ponto O até o P, é igual ao ponto final menos inicial. Quando a gente pega um ponto final menos inicial, a gente tem essa reta aqui. A seta mostra o módulo, o comprimento, o tamanho, a direção, se é posição horizontal, vertical, norte, sul, leste, e o sentido de O para P. O sentido pode ser positivo ou negativo. A gente vai, isso aí é bem relacionado com a, relacionado, bem não, é diretamente relacionado com a nossas coordenadas cartesianas. E o módulo de um vetor é simplesmente pegar o tamanho dele e não considerar as outras dimensões, como direção ou sentido. A gente quer saber o tamanho dele, então a gente tira o módulo, representado por esses dois tracinhos, que meio que cancela a seta, né? Já a direção é se ela tá. Se essa seta tá na vertical, horizontal ou oblíqua. Ou em qualquer sentido possível, né? Dentro das coordenadas cartesianas. E o sentido é para saber se ele está indo meio que para frente ou para trás. Por exemplo, uma força é representada por um vetor. A gente quer saber se essa força está de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? A gente quer saber a direção. É muito importante saber a direção de uma força na física, por exemplo. Então, um exemplo bem simples, né? Escreva as coordenadas da origem O e da extremidade P do seguinte vetor. Ali a gente vê que ele começa na origem, no zero, e termina na coordenada x igual a 3 e y igual a 5. E é basicamente isso. A gente tem aí as coordenadas, a origem é o início do vetor e a extremidade é o seu final. Então o vetor começa no zero, x termina no 5. E o vetor OP é a mesma coisa que o P menos O, igual eu expliquei. Então é só diminuir por zero e a gente tem o vetor. Que o x igual a 3 e o y igual a 5. A gente representa assim um vetor. Cada casinha nesse parênteses é uma dimensão. X, Y e Z. O Z a gente não vai lidar muito não.
E na próxima aula a gente vai entrar com força nas operações com com vetores. Aí vai ter soma, multiplicação. E os vetores podem ser iguais, opostos, unitários, vetor unitário, colineares, coplanares. Quando os vetores são iguais, eles são literalmente iguais. Eles têm que estar literalmente paralelos, ou seja, eles têm que estar na mesma direção. O sentido igual também tem que estar apontando para o mesmo lado e o módulo idêntico também. Quando eles são opostos, é só a direção, o sentido que é o contrário. A direção é a mesma. E nesse caso eles são opostos. As direções iguais, né? Que é, eles são inclinadinhos, né? Então eles têm a direção igual, sentidos opostos. E o vetor unitário é quando o módulo é 1. Aí é mais um. Não tem muito um respaldo, né? Só nomenclatura. Vetores colineares são quando eles são paralelos. Que eles podem. Pode ser chegado numa multiplicação do outro. E vetores coplanares estão no mesmo plano, de 3 dimensões. Eles podem estar em qualquer direção, sentido, mas eles estão no mesmo plano. Porque a gente não vai ver muito sobre isso, não. Então, é basicamente isso. Aqui a gente tem nossa essas referências bibliográficas. E na aula que vem a gente vai fazer vários exercícios e espero que faça mais sentido. Mas é interessante a gente já saber se essa introdução a gente já partir para os exercícios. Então, muito obrigado. Próxima aula, operações com vetores. Obrigado, bons estudos.